Sobre esse centroavante chegando no elenco do Goiás, inicialmente para o elenco sub-20, mas vejo com boa expectativa dele aparecer no profissional já no ano que vem, que é o Gabriel Neto, centroavante de 17 anos de idade, que somou bons números pelo Náutico no elenco sub-20 na temporada passada, foi contratado pelo Internacional, agora nesse ano já de 2023, não conseguiu uma grande sequência e agora fechando o contrato com o Goiás até a metade do ano, junho de 2025. Essa informação confirmada lá pelo meu parceiro Vitor Pimenta, do Mais Goiás, que garantiu, né, esses exames e também a realização da assinatura do contrato. O Gabriel Neto, que inclusive já estreou pelo Goiás ainda nas quartas de finais, né, do Campeonato Goiano Sub-20, jogador que tem apenas 17 anos e já estando, né, atuando no elenco Sub-20. Acho isso também muito importante por conta da maturidade, né, dos jogadores e também não ficar sempre com aqueles atletas já batendo na casa dos 19, 20, 21 e você tendo que dispensar das categorias de base, reorganizando, né, sob o comando agora do Eduardo Pinheiro. Também falei com o próprio Eduardo, onde ele me garantiu as principais características de jogo do Fernando Neto. É um jogador que é sim esse centroavante de grande área, mas sabe também, além de segurar muito bem a defesa lá na frente, ter uma boa mobilidade, uma saída da grande área. Ele até mesmo fez uma comparação, guardada, né, as devidas proporções, com o centroavante Vitor Roque, do Atlético Paranaense, ou seja, aquele cara que é bastante participativo, sabe prender a zaga lá atrás, né? E quando a bola chega, tem aquela categoria, a saída da grande área, uma finalização de longa distância. Gostei também do que eu observei até aqui do jogador de apenas 17 anos de idade. Então teve esse bom destaque no Náutico no ano passado. No Internacional foi contratado, né, por um clube também dos grandes do país, não conseguiu grande sequência. E agora chegando no Goiás, tanto para a disputa já dessa reta final do Campeonato Goiano Sub-20, onde o Goiás já está bem encaminhado para sua classificação para a grande decisão, e também a Liga Brasileira Sub-23, né, já que a CBF abandonou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Goiás também que conseguiu, né, juntamente com outros clubes, essa participação no duelo no Campeonato Sub-23, acho muito importante também para os jogadores. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa contratação. Acho sim, uma boa aposta, apenas 17 anos, um contrato longo também, de 2 anos de idade, de 2 anos de duração, né, até junho de 2025, e os jogadores mais jovens, chegando para o Sub-20, diferentemente dos anos anteriores, né, onde uma outra contratação, até tudo bem, mas geralmente o Goiás tinha vários atletas já sendo contratados com 19 anos para o elenco Sub-20, isso não faz muito sentido, né, já que a idade bate para todo mundo e para os jogadores que ainda não tiveram esse tempo para amadurecer, acaba tendo que dispensar, enfim, é algo bastante ruim. Pode deixar a sua opinião também a respeito tanto do Fernando, né, quanto também dessas contratações do Goiás, perdão, do Gabriel Neto, quanto também das outras contratações do elenco Sub-20 dessa atual temporada. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre um outro centroavante, essa posição que a diretoria do Goiás vai sim contratar pelo menos mais um para a composição do elenco e que já houve o interesse no começo dessa temporada de 2023. Estou falando sobre o jovem Lincoln, 22 anos de idade, pertence ao Vissel Kobe do futebol japonês e começou bem essa atual temporada, marcando 4 gols em 7 jogos após o retorno aqui do futebol brasileiro, né, onde ele jogou a Série B do ano passado, chegando na metade do ano com a camisa do Cruzeiro. Na segunda divisão foram 9 jogos, um gol marcado e 2 assistências. Era certo que ele não iria continuar em Belo Horizonte e essa informação lá da rádio Itatiaia garantiu o seguinte, que o Goiás demonstrou interesse na sua contratação para um novo empréstimo aqui no futebol brasileiro, né, já que o Cruzeiro não fez a opção de compra juntamente do seu contrato, onde poderia ser renovado até o final dessa atual temporada de 2023. Não foi isso que aconteceu e ele voltou para o Vissel Kobe. Então o Goiás, na teoria, fez essa procura. Por que eu digo na teoria? A informação da Rádio Itatiaia, que sem dúvida nenhuma é uma das principais rádios esportivas, né, do cenário brasileiro, não tenho a menor dúvida sobre isso, mas o Edminho, em entrevista à Rádio Band News, garantiu que o Lincoln não foi o nome procurado pelo lado do Goiás. É óbvio que vários dirigentes também, quando tem uma recusa, uma negociação que não foi para frente, é muito mais fácil falar que não houve uma negociação. Então eu acredito sim, que pelo menos uma sondagem, uma consulta da diretoria do Goiás lá no começo do ano com o centroavante Lincoln, sem dúvida nenhuma, aconteceu. Ele tem um contrato relativamente curto no futebol japonês. Pelo que eu pesquisei no site Transfermarkt, só vai até janeiro de 2024. Então, inclusive, pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol
nacional, até mesmo porque não visando um novo empréstimo após a janela de transferências abrir, né, aqui no futebol brasileiro no próximo dia 3 de julho. Sobre a minha opinião a respeito do Lincoln, acho que é um jogador um pouco mais caro do que, por exemplo, o Goiás estaria disposto a pagar nesse atual momento. Se eu não tiver enganado, no Cruzeiro no ano passado, ele ganhava aproximadamente 120, 150 mil reais mensais, mas tinha uns vencimentos no futebol japonês próximo de 300 a 400 mil por mês. Então é um jogador mais caro. Se fosse para o Goiás trazer, por exemplo, nessa quantia financeira, algo próximo de 200 mil, acho que dá para procurar nomes mais experientes, com conhecimento da primeira divisão. O grande problema é que nessa posição de centroavante você não encontra jogadores baratos, né? Porque assim, dentro da realidade hoje do Goiás, você trazer outro melhor do que o Matheus Peixoto, eu acho muito difícil, porque aí você já tem que buscar aqueles jogadores de primeiro nível dentro do futebol brasileiro, como por exemplo o Pedro Raul, que está encostado lá no Vasco. Dá para o Goiás trazer? Beleza, se tivesse muito dinheiro ou muita ousadia. Eu não vejo nenhum dos dois cenários hoje no Goiás. Então, se fosse para trazer jogadores para a composição do elenco, não sei se o Lincoln seria um nome que me agradasse tanto assim. Ainda assim, é melhor ter ele do que, por exemplo, o Gabriel Novaes ou o Felipe Costa para a reserva, né, onde fica ali o Goiás muito limitado durante as suas substituições. Então seria uma outra alternativa. Já falei sobre o Gabriel Poveda também, esse bem mais barato, né? Está atualmente no futebol boliviano, um pouco mais experiente também em outros clubes aqui do futebol brasileiro, e tem a opção do Lincoln também. Como falei, não é um jogador desprezível. Tanto é que no ano passado, acho que essa notícia surgiu no finalzinho do mês de dezembro. Eu até falei, se for para o Goiás começar a Série A com o Nicolas e o Lincoln, acho que dá para quebrar o galho, né? Pegando ali o entrosamento desde o começo do ano. O Nicolas acabou sendo negociado, o Matheus Peixoto demorou muito, né, para engrenar dentro do atual elenco, e essa posição que, como falei, é muito escassa no futebol brasileiro e é muito cara também. Ao mesmo tempo tem os dois pontos onde eu não espero, digamos assim, nomes extraordinários, um grande centroavante do futebol brasileiro fechando com o Goiás. Então trouxe essas duas opções de centroavantes, né, para ser, digamos, pelo menos uma sombra para o Matheus Peixoto ali na reserva. O Lincoln, que no Cruzeiro no ano passado pode não ter tido números excelentes, mas quando participou dos jogos, um jogador bastante com boa movimentação, boas finalizações também, né, de longa distância. No Flamengo surgiu no elenco principal ainda em 2017, 2019 foi o seu melhor ano, né, com 17 partidas e 3 gols marcados, além de 2 assistências. 2020 também pelo Flamengo, 20 atuações e 3 bolas na rede. Foi negociado com o Viseu Kobe já para o ano de 2021, foram 18 jogos, 1 gol marcado. Começou 2022 também no Japão, com 3 bolas na rede em 13 atuações e emprestado ao Cruzeiro, e agora retornando e começando muito bem a sua trajetória no mundo asiático. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essas duas opções. Uma que a diretoria do Goiás publicamente já procurou, não é negada pelo Edmir, mas enfim, a gente sabe que houve sim, pelo menos uma sondagem por parte do Lincoln, e o outro, o Gabriel Poveda, que é aqui no futebol brasileiro, especulado em outros clubes, né? O Ceará, o Fortaleza, sugerido também ao São Paulo. Nesse momento existe um interesse do Vitória, mas na minha avaliação, acho que seria um nome até mais fácil dentro da realidade e que conhece um pouco mais também o cenário de hoje do futebol. Falar sobre a definição do caso envolvendo o centroavante, o Guilherme Bissoli, jogador do Atlético Paranaense, que foi procurado em pelo menos 3 ocasiões pela diretoria do Goiás para essa atual temporada de 2023. A primeira consulta aconteceu ali mais ou menos em dezembro do ano passado, entre novembro e dezembro, né, após a sua boa participação no Campeonato Brasileiro pelo Avaí. A segunda mais ou menos em janeiro, com a indefinição ainda se o Matheus Peixoto seria contratado ou não, e a terceira após, né, a vinda do Nicolas e próximo do fim também da janela de transferências, no último dia 20 de abril, novamente a direção esmeraldina voltou a ter interesse do jogador, inclusive foi o momento que ele ficou mais próximo de defender o Goiás. Acabou que isso não aconteceu. Essa informação, confirmada lá pelo pessoal do Globo Esporte, garantiu o seguinte, que o Guilherme Bissoli está próximo de rescindir o seu contrato no Atlético e assinar um vínculo em definitivo com o Ceará para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vi muitos torcedores falando que o Guilherme Bissoli é um péssimo jogador, só fez gols de pênalti. Eu não consigo entender essa compreensão assim de alguns, porque, beleza, o Guilherme Bissoli é tão bom quanto o Pedro Raul ou o Pedro do Flamengo, um Hulk ou algo nesse sentido, esse centroavante de primeiro nível do futebol brasileiro, um Gilberto também, um cara mais experiente, né, atualmente defendendo o Cruzeiro, não é esse nível, mas às vezes o pessoal ele esquece que assim, o Goiás hoje, eu não vejo que o Matheus Peixoto é ruim para ser um titular. Acho que dentro da
realidade, está assim de bom tamanho. Mas a gente não tem um reserva. E o Guilherme Bissoli pode ter feito 50 gols de pênalti que for, mas dentro de campo é um jogador muito mais útil do que, por exemplo, o Gabriel Novaes ou o Felipe Costa ou qualquer outro jogador que o Goiás conta atualmente dentro do seu atual elenco. Então seria uma negociação simples. Não que ele é o cara do Goiás, é fazer 50 gols na Série A. Não é isso, mas para ajudar na composição do elenco, sem sombra de dúvidas, é sim um bom jogador. E aí eu vi muita gente falar, porque se ele fosse tão bom assim, não ficava tanto tempo encostado no Atlético Paranaense. De fato, foi uma situação muito icônica, né? Ficou basicamente aí 6 meses sem entrar em campo, a sua última atuação ainda pelo Avaí no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas, como a gente sabe, né, houve aí um problema em relação à renovação de contrato. O Atlético Paranaense, que só tem vínculo com o jogador até dezembro, né, agora de 2023, queria inicialmente negociar em definitivo, só apareceu proposta de empréstimo, o jogador também ficou chateado, né, naquela situação de nem sequer ficar no banco de reservas, treinando separadamente. Enfim, acho que seria uma boa opção, barata, livre no mercado basicamente, que a diretoria deixou passar. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Guilherme Bissoli e dessas 3 confirmações, né, que a gente tem sobre procuras do maior do Centro-Oeste, a tendência que mais um bom jogador que poderia ser útil no elenco e no jogar a Série B.